Meus queridos sobreviventes, eu me vejo novamente na necessidade de falar sobre a nossa vida emocional. Parece que é um ponto que sempre volta e volta e volta. E é um ponto onde os sobreviventes são vulneráveis. É na parte emocional, entende? Algum trauma que a gente viveu e que nos leva a reagir de formas que nos acabam prejudicando. E uma das armadilhas muito comuns de se cair por causa dessa vulnerabilidade emocional é o jogo que os abusadores criam para nos controlar. E os jogos, principalmente quando envolvem filhos. Filhos para um verdadeiro pai, para uma verdadeira mãe, são um ponto muito vulnerável. Mexeu com o filho, mexeu com a gente, não tem como não mexer. E essas criaturas costumam usar exatamente os filhos para controlar, torturar e atacar o parceiro ou a parceira que é o sobrevivente. E nas mais diferentes formas de jogo, né? Mas exatamente pega este ponto. Você até vai cedendo porque você não quer prejudicar teus filhos. Inventam um monte de manipulações. Por exemplo, tornando cada vez mais difícil o convívio da outra parte com os filhos. Se, por exemplo, esse parceiro que está com a guarda das crianças vai infernizar a vida do outro parceiro para que possa ter acesso às crianças. Eu já vi situações horríveis acontecendo nesse sentido. Uma delas, por exemplo, é trabalhar no psicológico e emocional da criança para que ela não queira ir com o outro pai ou a mãe, né? Não queira ir. Vai preparando essa criança, convencendo-a de que o pai ou a mãe e o outro não a ama. E conta histórias. Tá vendo como teu pai ou tua mãe não te ama? Olha o que ele ou ela fez. Vai colocando a criança contra. E esse pai ou essa mãe lutam e lutam e lutam para ter acesso aos filhos. Às vezes, até nessa situação que eu estou falando, sabe? A criança não quer porque ela foi manipulada pela mãe ou pelo pai para não querer, para ver uma imagem falsa daquele pai ou daquela mãe. Então, ela fica contra. Prefere ficar com a pessoa que é o abusador ou a abusadora. E quando essa criança, então, não vai e fica, recebe recompensas, mas logo depois está de novo abandonada. Porque lembrem-se sempre, um portador de transtorno de personalidade não ama nem os próprios filhos. Usa os filhos para os seus próprios fins, para favorecer a si mesmo de alguma situação, ou para se vingar do outro, ou para torturar o outro, porque isso, afinal, dá prazer a estes transtornados. Então, minha gente, eu já vi, como eu falei para vocês, situações horríveis. Contar para a criança que ela não é
amada pelo outro e dar exemplos convincentes. Está vendo? Teu pai e tua mãe não te ama. E uma criança pequena acaba aceitando como verdadeira esta opinião ou esta visão. Ela acaba se convencendo e ficando com o genitor, que é o abusador, e além de ser recompensado, esse genitor e genitora mantém essa criança sob controle, dando só um pouquinho, para essa criança ficar faminta de atenção. Dá uma migalhinha e depois não dá mais. E a criança acha que quanto mais ela agradar esse genitor, essa genitora, mais chance terá de receber atenção. Gente, vocês não calculam a frequência dessa situação nesses lares transtornados. Outra situação muito comum é a criança ter que engolir o choro, tem que disfarçar os maus tratos que ela recebe desse genitor ou dessa genitora. Ela tem carência de tudo, até de comida. Isso já aconteceu, gente. Essa mãe ou esse pai não dá comida para a criança. E ela fica o tempo todo faminta. E quando ela quer comer alguma coisa, esta criatura lhe dá exatamente aquilo que ela não gosta. E ela acaba tendo que comer porque não tem outra coisa, come aquilo. E outros maus tratos, por exemplo, a criatura deixa a criança de castigo por nada. E a criança fica nesse sofrimento, tentando descobrir o que, afinal, ela fez de errado. E essa criança fica com uma sensação constante de que ela é errada. A essência dela já é errada. Uma criança que assim desenvolve uma autoestima baixíssima e se sente culpada o tempo todo por alguma coisa que ela nem sabe o que é. Ou então ela se envergonha dela mesma. Crianças não têm raiva ou vergonha do pai ou da mãe. Elas ficam com vergonha delas mesmas, com raiva delas mesmas, já que não pode expressar raiva para aquela criatura que a está torturando. Ela volta essa raiva contra si mesma. Ela se castiga, entende? Ela se culpabiliza, ela se anula. São crianças que crescem sem saber quem elas realmente são, o que elas gostam, qual é a personalidade delas. E depois precisa fazer todo um trabalho de reconhecimento de si mesmos, né? Conhecer realmente quem elas são, o que elas gostam. Eu já peguei gente assim que não sabia o que gostava de comer. Não lhe era permitido expressar o que gosta. Outra coisa que não é permitida a essas crianças é ter prazer com alguma coisa. Se algo lhe deu prazer, aquela mãe ou aquele pai transtornado tira imediatamente aquilo da criança. Não, você não pode ter. E a criança novamente fica com essa sensação de que ela é uma criança muito má, porque ela não merece nada. Percebe? Torturas e atrás de torturas. E tem mais um ingrediente. Isso, por exemplo, uma mãe, né, que faz isso com a criança. E a criança espera a chegada do pai, para então contar para
para o pai o que aconteceu, para ver se ela consegue alguma ajuda de alguém, porque não tem outra pessoa na casa que possa ajudá-la. Então ela deposita toda a sua esperança naquele pai, naquela mãe que vai voltar para casa. E antes do pai voltar para casa, a abusadora, no caso, avisa a criança: você não conta nada para o papai, senão... E aí a criança fica imaginando todos os horrores desse mundo. E claro que ela não vai contar, não é? Porque esse horror subentendido, nem muito bem explicado ou avisado, é muito mais terrível, porque gera um medo do desconhecido, de algo tenebroso que vai acontecer com ela se ela contar para o papai. E aí ela engole o choro, engole a tristeza e finge para o pai que está tudo bem. Entende? E aí essa criança aprende mais uma coisa nesse estado traumático, que é preciso fingir. Tem que fingir que está tudo bem, fingir que não dói, fingir que ela é uma pessoa boazinha. Sabe aquela síndrome do menino, da menina boazinha? Que ela não tem próprios desejos, que as suas necessidades não importam. Ela tem que servir o genitor transtornado. Ela não tem direito de ter coisas para ela, de querer coisas para ela. Ela tem que estar sempre servindo aquela criatura. Então, o pai ou a mãe que não é o transtornado nem tem como saber o que realmente aconteceu com aquele filho, com aquela filha, enquanto estava fora de casa. E acha até estranho: por que essa criança está assim? Será que ela não gosta de mim? A criança fica toda encolhida, claro, com medo. E aí se cria esse distanciamento do pai saudável que poderia ajudar essa criança. Entende? E a criança fica sem poder ter ajuda de ninguém. E cria então esses mecanismos de sobrevivência, percebe? Alienação de si mesma. Culpa, vergonha e medo. E muitas vezes terror, né? Porque aquela criatura portadora de transtorno de personalidade aterroriza a criança. E ela vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. E depois de adulta, se ela consegue perceber que ela foi vítima desta situação, então ela pode procurar ajuda para refazer esse caminho de volta para si mesma. Meus queridos sobreviventes, se vocês passaram por alguma dessas situações, saibam, tem conserto. Você pode sim refazer esse caminho que te foi negado, que te foi abortado quando você estava em crescimento e que hoje te traz tantos problemas por ter sido abortado. Você pode sim refazer numa boa terapia e curar esta criança ferida que chora dentro de você, no cantinho escuro, quando ninguém está olhando. Resgate a sua criança ferida e bom caminho de cura para cada um de vocês.